A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Ministério Guiando o Rebanho, culto de celebração, hoje com a nossa Santa Ceia. Vamos orar aí pelo nosso pastor Jorge, pelo João, que está com problema também, pegaram a virose, estão em casa se recuperando. Com certeza Deus dará a vitória, já deu. Quero pedir também a todos os nossos seguidores, aqueles que aceitam a nossa live, curtem os nossos cultos, que orem por Israel, orem pelo povo de Israel. Vamos orar pelos nossos irmãos que sofreram um ataque covarde, cruel, aonde eu tive quase que em tempo real, quando começou a sair na televisão, no mesmo exato momento, comecei a receber fotos, comecei a receber vídeos de lá, e teve uma das pessoas que é colaborador do projeto de missões, ele fez questão de mandar para mim, falou: olha aí, pastor, o que está acontecendo em Israel, que ele também tem pessoas que fazem missão pelo mundo e ele nos ajuda, e mandou várias fotos, e eu até postei aí no meu Face, no meu story, para isso não ficar esquecido, que a mídia mesmo não está mostrando. Se mostrar, não vai mostrar as realidades que vocês vão ver nas fotos que eu mostrei. Eles invadiram Israel ali pela faixa de Gaza, quebraram a cerca que Israel coloca de proteção, conseguiram dominar lá parte, pelo que eu vi pelas fotos. Se você for no meu Face, você vai ver uma pequena guarnição onde parece que mataram todos que estavam lá, todos foram mortos. Mataram civis, invadiram casas, mataram pessoas. Eles entraram para exterminar, eles entraram para barbarizar. Então não é guerra, é covardia. E eu espero em Deus que Deus dê autoridade, poder a Israel para pegar esse grupo terrorista que quer implantar o terror, que cabe com isso. Que haja paz em Israel, que haja paz nas nações. Isso é algo inconcebível no mundo que nós estamos vivendo, no mundo racional, as pessoas serem tão irracionais a esse ponto de fazer uma crueldade, uma barbaridade dessa. Teve pessoas que disseram, e eu até concordo, que é uma guerra milenar, mas uma guerra milenar é uma coisa, agora uma covardia, a pessoa pegar o outro desprevenido, no momento que estavam festejando, no momento que eles estão, o primeiro-ministro aí fazendo um trabalho maravilhoso, chamando as nações para ter paz. Quando fala de paz, Israel não só quer ter paz, mas como também quer ser próspero e prosperar aqueles que estão à sua volta. E eu peço a você que nos ajude nessa oração, e que Deus possa dar autoridade a Israel. Que o mundo possa olhar e ver isso não como uma guerra, mas isso não foi guerra, isso foi uma covardia. Que o mundo possa levantar a mão para... Eu olho para as Escrituras Sagradas, eu vejo Israel vindo pelo deserto, em paz, só querendo passar para prosseguir o seu caminho. E eu vejo Amaleque ali, os amalequitas, que deram sobre o povo de Israel na retaguarda, pegaram os mais fracos, são covardes, mataram mulheres e crianças, homens, e conseguiram aprisionar alguns. Deus exterminou aquele povo por causa da covardia. E eu não vejo nada de diferente hoje. Eu não vejo nada de diferente. A pessoa entrar por uma fronteira, no momento em que você está desapercebido, onde há uma paz aparente, para a pessoa fazer a covardia que fez, meu irmão, isso é coisa de ser irracional, de brutos. Nós não somos brutos. Então não é concebível, eu acho, a nação nenhuma vai entender isso como uma guerra. Foi uma covardia, foi uma entrada de assalto para barbarizar, para criar nome, para querer manchar a paz de uma nação que tem conquistado esta paz à base do fuzil mesmo, da espada. E as pessoas parecem que não aprendem com o sofrimento. As pessoas parecem que não aprendem. E são irmãos, são filhos do mesmo pai. São filhos de Abraão.
se eles soubessem o que cabe à paz entre eles. Ah, se vocês soubessem o que cabe à paz entre vós. Se vocês soubessem. Se vocês soubessem. Ia parar essa inveja de Israel, né? Os árabes não têm inveja. Quando Cristo morre na cruz, ele une as nações em um só povo, o Israel de Deus. Tenta assimilar isso para que você viva em paz e viva com amor. Deixa o ódio, como eu vi o camarada falar. Se eles nos destruir, as bombas explodirão aqui na nossa cidade, mas os estilhaços vão destruir eles. Poxa, gente, quanta coisa, quanta ignorância, quanta cegueira. Um mundo tão globalizado, tão grande como hoje, as pessoas têm informação de todo tipo, parece que não conseguem ver, não querem ver. Tira o coração duro e permita que Deus possa te dar um coração de carne, aonde Ele possa trabalhar, aonde Ele possa operar. Tira esse coração de pedra, cheio de ódio, cheio de ira, cheio de raiva, aonde não opera a perfeita justiça de Deus. Orem por Israel. Vamos começar o nosso culto. Bendito seja o Senhor. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. Deu seu sangue, derramou e gratidão. Aquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Eu sei, mas não é uma estrela da minha corrente, campão da vida triste, vida mais grande, é o Shaddai Santo, Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emmanuel, estrela da minha corrente, campão da vida triste, vida mais grande, é o Shaddai Santo, Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça de Deus e no conhecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque quando temos a graça de Deus sobre nós, é porque temos o conhecimento que nos leva à intimidade, a intimidade que nos leva a um relacionamento com esse Deus, numa vida de santidade.
Eu sei que me ama, teu amor não vai. Aleluia! A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Santo, santo é o nosso Deus. Continuo pedindo a você que está ligado com a gente, ore por Israel. Vamos fazer a oração pelo nosso pastor George e o seu filho, rapidamente. Senhor, estenda as tuas mãos poderosas para a vida do nosso pastor George, do nosso irmão em Cristo, seu filho Joãozinho. Repreende esta virose, meu Pai, repreende este mal, no nome poderoso de Jesus. Restaura a saúde, Pai. Restaura, meu Pai, a saúde dos teus filhos. Dê graça, proteja, guarda de toda seta, de todo laço, de tudo que não provém de ti, Senhor. E abençoa a casa do teu servo com paz, com alegria e com saúde, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos receber agora o nosso obreiro Celso, que estará trazendo a mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Aleluia. Boa noite, igreja, tudo bom? Olá. A paz do Senhor para todos os irmãos. Aleluia. Queremos nesta noite, pela misericórdia de Deus, trazer a palavra do Senhor para cada um de nós. E eu gostaria de pedir aos irmãos que, assim como o pastor Américo falou, que a gente ficasse em oração, porque muitas são as coisas que estão ocorrendo no mundo atualmente, e muitas dessas coisas, elas traduzem o final do tempo, aquilo que está se mostrando através das profecias, coisas que estão acontecendo. Então é necessário que a gente venha vigiar, ficar em oração, andar, como diz a palavra de Deus, em espírito e em verdade, na presença do Senhor. Amém? Irmãos, depois daquela participação que a gente falou sobre as doutrinas do batismo, né? Essa semana, por exemplo, hoje, teoricamente, que aqui a gente tem uma escala, não seria nem o dia em que a pregação seria minha, seria até do pastor Américo. Porém, como eu tenho uma viagem semana que vem, eu pedi para ele antecipar a minha pregação, porque semana que vem eu não teria tempo hábil para poder trazer a palavra aos irmãos. E nesse meio tempo eu tenho pedido a Deus a direção daquilo que Ele desejaria que a gente trouxesse para os irmãos, para poder somar, adicionar à nossa vida cada dia mais a demonstração e essência do Espírito Santo em nossas vidas, no nosso agir. E uma das coisas que o Senhor me chamou muita atenção, e é o motivo que me trouxe um estudo, né, que o Senhor me alertou muito, é sobre uma coisa que pouco eu vejo se falar dentro da igreja. Muitos irmãos leem a Bíblia, mas desconhecem sobre essa lei, o que ela significa, o porquê dela na vida de cada um de nós. E muitos que a conhecem distorcem as suas propriedades. Então eu até estava começando a preparar essa explanação, porém o Espírito Santo me chamou para uma coisa que, no caso, eu vou fazer como se fosse adentrar algo
muito precioso que nós necessitamos para poder falar sobre o assunto que na próxima pregação a gente vai falar, que é sobre um assunto que chama a lei da liberdade perfeita, da perfeita liberdade. Existe essa lei, irmão Celso? Existe, está na Bíblia, no Novo Testamento, e ela transfere para nós uma responsabilidade muito grande nas atitudes que temos que tomar no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Porém, ela não tem sido, vamos dizer assim, exercida por falta de conhecimento do cristão em sua vida. E com isso, muitas vezes, o cristão deixa de desenvolver uma vida com excelência na presença de Deus. Por quê? Porque a interpretação de muitos com relação a essa lei causa dúvidas, e é isso que o Senhor tem trazido, nos trouxe para poder passar para vocês. Mas existe uma coisa que é fundamental para que a gente possa entender sobre a lei da liberdade, tá? Primeiramente, antes de qualquer coisa, precisamos entender o que somos e o que Deus é para cada um de nós. Como assim, irmão Celso? Irmão, muitas pessoas têm interpretação dúbia ou errada nas Escrituras, porque ele não se coloca ou ele não considera aquilo que é primordial para você conseguir entender as Escrituras. Então eu faço a primeira pergunta: você já se questionou o que ou quem é Deus para você? Você tem consciência? Você tem respondido essa pergunta no seu coração? A segunda é tão importante quanto a primeira. Você tem consciência e sabe exatamente o que você é ou representa para Deus? Porque se você não tiver certeza disso no teu entendimento, você não vai conseguir entender ou interpretar como deve o que se refere à lei da liberdade. Então, primeiro, o cristão tem que saber o que Deus é para nós. Você vai lá em Gênesis, no início de Gênesis, e vai ver lá, Deus criou o homem, né, a sua imagem e semelhança, do barro pegou, formou o homem, soprou sobre ele o Espírito, e ele se fez alma vivente. Amém, glória a Deus, é verdade. Naquele momento, Deus criou Adão numa perfeição, porque Deus não faz nada incompleto, e não faz nada pela metade, e não faz nada com defeito, tá? Porém, o homem fez o que fez, pecou, denegriu, se manchou, se maculou. O pecado, a iniquidade do homem afastou ele da presença de Deus. Ele teve que ser tirado do Éden, do local perfeito, absoluto, onde ele tinha tudo corroborava para o crescimento, para a vontade, para, como se diz, para que Deus e o homem, né, tivesse a sua comunhão, a sua essência a todo instante, a todo momento. A todo instante que Deus quisesse, acharia o homem, veria o homem. E não, o homem, por causa da corrupção da alma, acabou pecando e fez com que ele o quê? Viesse a ser retirado do paraíso. Bom, isso aí é o que nós conhecemos da palavra e sabemos. Então, uma das coisas que você tem que entender, e isso é claro, todo mundo que crê em Deus,
pelo menos crer que Ele é o nosso Criador. Agora, uma coisa você tem que entender: Deus fez o homem perfeito, o homem se tornou imperfeito, e ele veio o quê? A ser retirado do paraíso, e ali o homem que tinha uma natureza, uma essência sem mácula, totalmente direta, feita das mãos de Deus, passou a ter uma natureza terrena, uma natureza pecadora, uma natureza que corrompeu o interior do homem, ao ponto de que o pecado fez a separação do homem para com Deus. Tanto que quando o homem pecou, Adão e Eva comeram do fruto que não deviam comer, o próprio Deus chama Adão como se não soubesse onde ele está. Claro que Deus sabia onde ele estava, ele vê todas as coisas. Porém, ele chama assim: Adão, onde está? E Adão estava o quê? Escondido, pegou uma folha para cobrir a sua nudez, se colocou na presença de Deus, e Deus, então, que já sabia que ele tinha pecado, né, lhe pergunta: quem te fez saber que você estava nu? Porque o homem não tinha nem essa maldade no coração para tu ver o quanto o homem era puro em tudo. Então o homem, aleluia, ele se fez, né? Ele se fez, ele se fez um pecador, e ali ele ficou prostrado. Então todo o homem, para se retornar à presença de Deus, precisou Deus fazer todo um projeto para poder inserir novamente ao homem a videira que é Cristo, e enxertar ele ao ponto dele se tornar um filho de Deus. Então entenda que o homem deixou de ser, né, a coroa da criação de Deus, porque em Hebreus, né, 2,7 vai dizer que o homem, ele era pouco menor que os anjos e era feita para a coroa, era a coroa da criação do Senhor. Então o homem tem todo esse valor, toda essa importância para Deus. Ele retornou e se colocou, o homem se colocou como uma criatura, né? Por que o senhor está dizendo isso, irmão Celso? Simples, vou te dar um grande exemplo. Quase todas as pessoas, se não têm, já tiveram em algum momento da vida um animal de estimação. Um cachorrinho, um gato, um passarinho, né? Então você imagina, né? Você exemplificar, se você tem um cachorrinho lá, você, poxa, nasceu teu filho está crescendo, o cachorrinho também, mas aí a criança vai lá e o cachorro de repente vai e tenta morder o teu filho. Você pode até, né, se você não der jeito e não sumir com o cachorro da sua vida, da tua casa, você pode até fazer o seguinte: poxa, vai ver que o meu filho pode ter machucado ele, beliscado ele tentou latir, né? E o que você vai fazer? Vai observar. Mas se ele novamente voltar a ir contra o teu filho, você como pai não só tem o direito, mas você, pela tua autoridade sobre os animais, o que você vai fazer? Você vai tirar ele de perto do seu filho, vai tirar de casa, vai dar para outra pessoa. Tem pessoas que chegam ao ponto até de matar o animal de raiva porque tocou no seu filho. Isso acontece, vive, mexe, acontece. Então o que acontece? Então, assim como este animal, é você longe da presença de Deus, sem ter conhecimento do que é Deus na sua vida. Você não é filho, você é uma criatura de Deus. Deus não te criou para ser criatura, Deus te criou para ser a coroa da sua criação. Mas você se torna uma criatura
Então, isso você tem que deixar bem claro. Deus não te gera, não te faz filho. Ele enxerta você na videira e dali ele vem e faz como se adotasse você, te tirasse, passasse você a ser filho. Por quê? Porque você passa a ser enxertado na videira, naquilo que traz para nós a salvação, que é o Senhor Jesus. Por que Jesus chega a Nicodemos e fala, é necessário nascer de novo? Quando ele diz nascer de novo, é nascer do Espírito, é porque ele vai ser enxertado em nós. Não é que vamos ter como o próprio Nicodemos na hora imaginou, teríamos que nascer de novo, de um novo ventre, de uma outra pessoa, de alguma coisa assim. Aleluia. Então nós somos enxertados na videira e nos tornamos filhos. Ponto. Agora, uma coisa que você tem que deixar bem claro para você também é o que Deus é para você. Porque muitas são as pessoas que vêm para a igreja e não têm essa definição em sua vida, achando que o nosso Deus é qualquer Deus. Não, querido. O nosso Deus tem princípios absolutos, aleluia, e imutáveis, que não vão mudar. Ou você se adequa a esses princípios, ou você pode até se considerar, por vontade própria, ser filho de Deus. Mas isso não vai acontecer da parte de Deus para com você. Porque se você não fizer ou não assumir o seu compromisso para com Ele, isso não vai acontecer. Muitos estão se enganando nas igrejas. Eu até vi um termo interessante, eu achei interessante, um pastor falando sobre o crente e o criente. O crente é aquele que sabe e coloca-se na presença de Deus, tendo Deus como seu tudo, aquilo que ele busca, e sendo assim, ele vai se posicionar como o quê? Servo. O crente criente, esse não. Esse, quando ele senta no púlpito, ele, como um cliente de uma lanchonete, de qualquer outra coisa, ele quer ser servido. Se ele chegar lá e não gostar do ar-condicionado, que não está bom, ele, não gostei daqui não. Se ele não gostar do que o pastor está falando, não, esse pastor não é bom não. Então ele troca, porque ele não quer Deus. Ele não quer servir a Deus. Ele quer ser servido no momento. Então, entenda, o que você quer da sua vida? Ser um crente que verdadeiramente faz a vontade do nosso Deus, ou um crente que quer ser servido por pessoas ao seu redor. Aleluia! Então, entenda, para nós falarmos sobre a lei da liberdade, você tem que entender sobre isso e ter isso muito claro na sua mente. Por quê? Porque quando começarmos a falar sobre ela, muitas coisas virão à sua mente e muitas coisas vão criar. Eu não tenho dificuldade nenhuma de compreender, mas tem muitas pessoas que têm. Por isso que existe muito. Eu não vou entrar nesse assunto, irmãos, mas só vou comentar. Me disse que existe muito nas igrejas. Por exemplo, se existe ou não livre-arbítrio. Querido, eu não vou nem te responder isso. Depois do que a gente falar sobre a lei da liberdade, você vai tirar as suas conclusões se o livre-arbítrio existe ou não. Até porque a própria palavra de Deus, Paulo nos mostra que há fé para quem come legumes e há fé para quem come carne. Não estou dizendo que quem tem fé para legumes não tem o teor
de fé para a carne, ou um é menor do que o outro. Não estou fazendo essa consideração, mas existem diferenças. E a lei da liberdade, ela garante, tá, dentro do homem, dentro da igreja, a oportunidade de termos opiniões diferentes em alguns assuntos que não correspondem aos princípios absolutos de Deus. Então você tem que deixar isso claro. Princípio absoluto de Deus não existe, não tem meio termo, não tem isso. Ah não, mas se isso, não tem porém. É princípio de Deus. Ou você faz, aleluia, ou você não faz. Ponto final. Tá? Então, para você ter entendimento sobre a lei da liberdade, você tem que ter isso muito bem esclarecido na tua mente. Eu vou até adentrando um pouco, vou repetir isso provavelmente na pregação que a gente vai falar sobre a lei da liberdade. Mas só para você ver como é complexo o que se refere à liberdade. De curiosidade, eu fui lá no Aurélio, dicionário Aurélio, que é um dos mais conceituados do Brasil e tudo. Quando eu busquei lá o que significa liberdade, para você ter uma ideia, veio uma página completa só de considerações sobre liberdade. Liberdade de imprensa, liberdade financeira, liberdade de cultos religiosos. Ele vai ter diversas sequências, porém e tal. Porém, aqui, verdadeiramente, é o que vai nos trazer a um estudo. E é aqui, profundamente, vai trazer o significado daquilo que Deus se refere à liberdade, tinha lá. E era justamente no que se falava sobre no teor da filosofia. Olha o que diz quando fala liberdade, quando você vem sobre a visão da filosofia. Diz assim: liberdade, aptidão particular do indivíduo. Ou seja, é algo pessoal, de você. É com você, é você que define, tá? É uma aptidão sua. De escolher, quer dizer, ou seja, então você tem direito de escolha, tá? De modo completamente autônomo, ou seja, sem interferência, é seu direito de você pegar e escolher. Agora, a parte super interessante e que a pessoa não pode deixar: os distintos aspectos da sua essência e natureza. Aí a coisa pega. Por quê? Qual é a tua essência e qual é a tua natureza? Se você não sabe qual é a essência e a natureza que você participa, você não sabe de que liberdade você está tratando. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, então, que é necessário nascer de novo. Então, você tem que entender que você tem aptidão de escolha, é completamente autônomo para escolher, porém, os distintos aspectos da sua essência e natureza. Então, se você não tiver certeza de que essência você faz e de que natureza você é, você pode estar achando que a liberdade que você está vivendo é algo que não é o que verdadeiramente é liberdade. Quer ver uma coisa? Vamos falar sobre uma coisa que as pessoas consideram liberdade, mas o próprio dicionário traz para outro assunto. Então, uma palavra muito semelhante e que dá a impressão de liberdade.
Na verdade, é liberdade, só que em outro âmbito. Essa palavra se chama libertinagem. O que vem a ser libertinagem? Sinônimo de libertinagem é devassidão. Para ser bem claro, diz assim: é o comportamento das pessoas que se entregam desmedidamente aos prazeres sexuais. É uma maneira libertina de viver. No sentido religioso, libertinagem é a descrença aos preceitos religiosos oficialmente regulamentados. Ou seja, se você acha que tem o direito de escolher tudo que deseja o teu coração, traçando para você uma vontade própria, onde dessa vontade é completamente fora do padrão que o Senhor nos deixa dentro da sua doutrina, você está muito enganado considerando que isso é a liberdade com que Deus lhe dá. E esse é o grande perigo. Por que eu estou falando isso? Para te alertar que quando a gente fala de liberdade, a gente tem que entender exatamente o que significa liberdade para o conceito do cristão, do servo de Deus. Mas irmão Celso, eu não sou servo de Deus, eu só faço o que me interessa. Querido, então essa pregação não é para você. Porque você não vai adiantar ouvir ela. Ela não vai criar em você absolutamente nada se você não tem esse tipo de temor, não tem esse valor, não tem essa consideração a Deus. Então, essa pregação só vai ter valor para aquele que buscar fazer a vontade de Deus. Então, para que possamos, na próxima oportunidade, entrar diretamente no que a gente vai falar sobre a lei da liberdade, eu queria lhe deixar aqui alguns exemplos de uma forma, um exemplo principal da onde, por exemplo, muitos se perguntam, por exemplo, o que Deus viu em Davi? Porque Davi cometeu adultério, assassinato, ele fez muitas coisas verdadeiramente que, desagradarem muito a Deus e fazem qualquer um olhar Davi com outros olhos. Mas por que Deus o considerava a sua menina dos olhos? Porque Deus amava, vibrava, tinha prazer de ouvir os salmos, as orações, a vontade. Via em Davi algo especial e diferente das outras pessoas. Porque Davi, eu sempre me perguntei isso, e nunca tive pastor para me explicar ou me dizer, nunca teve um que me dissesse, é por causa disso. Mas o Espírito Santo, pela misericórdia dele, me mostrou realmente o que eu levo a crer, que eu tenho certeza, inspiração do Espírito Santo, que fez a diferença na vida de Davi, que se chama... Davi, ele tinha, como se diz, até o termo fugiu aqui, eu estava comentando com o pastor aqui, ele tinha posicionamento. Davi, ele louvava a Deus, orava a Deus, porque reconhecia quem Deus era. O fazia de todo o coração. E quando ele cometia o erro, o pecado, ele tomava a atitude, ele se posicionava, ele se colocava diante de Deus, se humilhava, se colocava, e é isso que faz agradar a Deus. Aleluia. A igreja atualmente, as pessoas, os crentes, não querem compromisso e não
assumem um posicionamento diante de Deus. Então, querido, fica muito difícil de Deus assumir um posicionamento junto da igreja, com você. Vou te dar pequenos exemplos. Por exemplo, na minha juventude, eu sempre tive grandes dúvidas do que eu queria ser profissionalmente. Aí, quando eu fiz 19 anos para 20 anos, foi a idade que eu me converti. Aí eu chegava para Deus e falava: Senhor, mostra para mim o que eu tenho que ser. O tipo assim, eu jogava para Deus uma responsabilidade de que Ele fizesse a escolha por mim. Ele não vai fazer. Você tem que ter entendimento, querido. Você solicitar a Deus ajuda para esclarecimento, para que Ele possa te ensinar o que você vai fazer, ok. Agora, você querer que Ele escolha por você, Ele não quer isso. Ele quer pessoas que tenham intrepidez, determinação e que definam aquilo que querem dentro das Escrituras, sabendo exatamente aquilo que quer. Por isso é que tem um monte de crente na igreja que não consegue resultado muitas vezes nas suas orações, porque nas orações ele não esclarece para Deus aquilo que é a sua necessidade. Ele fica induzindo a Deus, jogando uma responsabilidade para Deus que é sua, de determinar e definir aquilo que você quer. Um exemplo claro: quantos, e eu fui um, que chegava para Deus e falava: Senhor, me dá uma mulher abençoada para isso e aquilo. Ele vai escutar, querido, Ele quer te ajudar. Mas entenda, assim como essa mulher, assim como você também, a vida de casal, ela é transformada dia a dia, passo a passo. O que Ele vai poder é te ajudar em te mostrar, se você tiver sabedoria e saber pedir, é pedir a Ele o seguinte, conselho de que Ele lhe mostre as coisas que você muitas vezes não consegue ver na sua visão. E aí a escolha é sua. Deus não vai escolher mulher para você. Ele não vai escolher. Ele até deseja. Mas se você não condicionar isso, não vai, cara. Você vai esperar a vida inteira e não vai aparecer. Porque todo mundo quer, assim como a mulher quer o homem perfeito, o homem quer a mulher perfeita. Cara, não dá. Muita coisa só vai vir com a experiência, com a libertação, com a transformação. Então você tem que permitir que Deus venha agir tanto na sua vida como na vida da pessoa que você escolher. Agora, quem você escolher, você tem que ter sabedoria e andar nos caminhos de Deus. Para quê? Para que aquela pessoa seja transformada de glória em glória até ser a pessoa o tesouro que Deus quer para você. Ninguém nasce sendo tesouro, ninguém nasce sabendo tudo, ninguém nasce sabendo como é que vai agir com o seu parceiro se não tiver dentro da direção de Deus. Aleluia! Então você buscar a direção de Deus é uma coisa, agora você querer e exigir que Deus te dê, não, Ele não vai escolher para você. Aleluia! A pedra preciosa precisa de ser lapidada. Exato, você tem que trabalhar e fazer a tua parte. Então tem muita gente na igreja exigindo que Deus dê tudo de mão beijada para ele. Eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero... Mas, querido, olha só. Aleluia! É dentro do tempo de Deus, da vontade de Deus, e de uma forma que isso não venha te trazer prejuízo maior. Porque quantos conquistam bens materiais e, a partir desse momento, desprezam ou
menosprezam, dão menos valor a Deus. Por quê? Porque começaram a voltar a olhar para coisas que são do mundo. Então, quando Deus vê que você, dentro da sua consciência, pode até mesmo se desviar da vontade dele, do amor dele, do querer dele, ele vai te restringir. Por quê? Porque ele quer que você seja alguém que tenha propósito, que busque a ele, que tenha comunhão com ele. O que mais Deus quer é que tenhamos uma vida em comum com ele. E é o que muitas das vezes deixamos de fazer no nosso dia a dia. Quanto tempo você tem tirado para falar com Deus? Ah, irmão Celso, vai parar a pensar? Você às vezes não tirou tempo nenhum no dia. Você só fez oração porque levantou, porque é o hábito de você orar. Ah, Senhor, abençoa o dia de hoje, não sei o que, sai rápido, já toma café. Não agradece nem pelo alimento que come. Entendeu? Por causa da correria do dia a dia. Então você tem que começar a olhar e ver o que Deus realmente está representando para você. Se você não tiver essa conscientização, a lei da liberdade, que é para poder trazer para você bênçãos e para esclarecer e te dar condição de você poder viver fazendo a vontade de Deus, ela simplesmente não vai ter valor, porque você não consegue enxergar esse valor. Então, irmãos, ontem à noite, por exemplo, eu já vinha com a ideia de falar sobre a liberdade, mas na madrugada, eu estava até em jejum, uma coisa que há muito tempo eu confesso que eu não vinha fazendo. Por quê? Porque eu estou ainda fazendo um tratamento, e com esse tratamento tem alguns meses, mas eu, graças a Deus, eu consegui emagrecer já 26 quilos. Aleluia! Eu estava com 136 quilos, Então, hoje eu estou com 111, preciso emagrecer pelo menos mais 11 quilos. Mas já foi uma vitória, tá? Para mim. Por quê? Porque é só a minha necessidade? Não. Uma das principais motivos do emagrecimento não foi só, por exemplo, agradar a Deus zelando pelo meu corpo, que é templo dele. Um dos principais motivos é o amor que tem a minha esposa. Porque quando eu a via lá, toda, com todo respeito, toda perfeitinha, apesar da sua idade, ela da minha idade, mas poxa, toda ali, jeitosa, estilosa, com 60 e poucos quilos, eu com 136, tem noção? É uma jamanta do lado de uma benção. Eu comecei também a ficar incomodado, porque o Espírito Santo te incomoda. Cara, toma vergonha na cara, a tua mulher não te merece. Você perto dela, poxa, imagina, você vai abraçar ela hoje, ela disse, hoje você consegue me abraçar. Antes, para te abraçar, eu não sentia você, eu sentia a tua barriga. Tem noção disso? Então o próprio Espírito de Deus vai trabalhando em você, vai criando em você uma vontade de quê? Fazer coisas para teu casamento cada vez ficar melhor, tua vida ser mais abençoada, desejar isso. Amém? Então quando eu comecei a orar, comecei a orar. E uma das coisas que as pessoas não têm tido é paciência para orar. Eu ouvi do altar pastores confessando que não consegue orar 10 minutos. Não consegue orar 10 minutos. Eu fico imaginando. Aí eu lembro da passagem de Jesus no Getsemane, onde ele leva Pedro, Tiago e João junto com ele, e ele se retira para orar e pede, fiquem em oração comigo. Ele separa. Quando ele volta, eles estão dormindo. E aí Jesus fala, vocês não conseguem orar nem uma hora sequer. Gente,
tudo que está escrito na Bíblia é para nosso conhecimento e para nosso exercício. Se você que está escutando essa mensagem falar assim: irmão Celso, eu nunca orei 1 hora na minha vida, então comece a buscar isso. Gente, e olha só, não é para me agradar não, cara. É para agradar a Deus, porque a oração te aproxima de Deus. A oração é uma maneira, é a maneira principal de você estar em comunhão com Deus. Você tem o jejum, você tem o louvor, você tem a adoração, você tem diversos, mas a oração, quando você está na presença de Deus, Ele conduz a oração para você, porque o Espírito Santo, Ele quer usar, Ele precisa de intercessores. As igrejas estão sem pessoas que fazem uma função fundamental, a base das igrejas. Se as igrejas tivessem noção que a grande base dela está na intercessão, o primeiro grupo fundado numa igreja seria o grupo de intercessor. Não ia ser jovem, não ia ser obreiro, não ia ser visita, capela, não, seria intercessão. Por quê? Nada se faz sem intercessão. Você sabia que o próprio Senhor Jesus, no momento em que Ele veio, nasceu, Maria foi lá, divinamente tocada pelo Espírito Santo, ficou grávida, que ali, naquele instante, muito antes, já havia intercessores por Jesus? Você acha que Ele, por ser Deus não colocou pessoas orando por Ele, preparando o caminho? A intercessão é algo tão extraordinário e fundamental na vida do cristão, que somente através dela é que muitas pessoas são libertas e têm resultados em suas vidas. Então, quando eu estava orando, eu estava agradecendo, por muitos assuntos, e comecei a falar da minha família e agradecer pelo meu pai, agradecendo a Deus pela longevidade dele, que continue longânimo, porque ele acabou de fazer 79 anos e graças a Deus está ali, e pedindo a Deus, não, dá mais vida a ele, porque enquanto ele estiver aqui, eu como filho me sinto assistido, por mais que ele eu não interfiro em minha vida em absolutamente nada, mas eu sinto. Por quê? Porque sinto aquela presença de pai. Eu me lembrei da minha mãe, que o Senhor já levou para si há 3 anos atrás, e agradeci muito, porque eu sou fruto de intercessão. A pessoa que mais intercedeu por mim foi a minha mãe. Na minha casa, na minha conversão, todos na minha casa conheceram Jesus antes de mim. Eu me converti, eu tinha 19 anos, mas todos os meus irmãos mais novos do que eu tiveram oportunidade de frequentar a igreja evangélica e tudo. Até mesmo o meu pai, que ele foi, teoricamente, o último a se converter, teve conhecimento da palavra de Deus antes, porque a minha avó era metodista, então ele tinha condição, conheceu a palavra e tudo. Porém eu não. Apesar de ter sido criado, ter passado o jardim de infância num colégio de freira, eu não tinha acesso, não tinha temor. Eu me considerava, por hábito, católico apostólico romano, tinha prazer de dizer isso, sem saber o que significava isso, nem o que isso significava para a minha vida. Então, eu persegui pessoas que, eu cuspi em pessoas que me evangelizaram, eu destratei, eu fui grosso, rude, eu só nunca briguei, mas tive o desprazer de ser
ignorante com muitas pessoas. E o que aconteceu quando eu me converti? Primeira coisa, entrei num grupo de evangelização. O que aconteceu comigo? Cuspiram em mim, me destrataram, brigaram, me esculacharam, me desprezaram, fizeram tudo o que eu fiz um dia, fizeram comigo. Pagou o preço. Paguei o preço. Glória. E eu glorifico a Deus por tudo que eu passei. Então a intercessão é algo que é fundamental. Mas, irmão, de onde que o senhor tirou que Jesus tinha intercessores? Da própria Bíblia. Vamos lá. Abra a tua palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 2, versículo 25. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Tá? Lucas. E aqui tu vai ter exemplo de 2 intercessores, tá? 2, 25. Diz assim: Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Bom, deixa eu fazer um adendo aqui. Antes que alguém me pergunte por quê, algumas vezes atrás eu vim falando sobre o batismo do Espírito Santo, aí a pessoa pode querer me questionar. Como assim? Simeão não era antes da descida do batismo do Espírito Santo dos discípulos? Sim, é verdade. Só que, da mesma forma, eu expliquei que no Antigo Testamento, quando se falava do Espírito Santo, se falava sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Só que quem escreveu esse evangelho foi Lucas. E Lucas já teve contato do Espírito Santo. Por isso, quando Lucas fala sobre Simeão, ele fala que o Espírito Santo era com ele. Porque senão você pode achar que o que eu falei antes, não, mas não é assim. O senhor disse que o Espírito Santo só veio depois. E veio, porque o Espírito Santo, que neste momento, diz Lucas, habitava com Simeão, era o mesmo Espírito que habitava com Moisés, com os profetas. Por quê? Porque dependia de que Simeão estivesse na presença de Deus com justiça, do jeito que a palavra de Deus diz. Olha, tanto você vai lá em Jó, você vai ver que em Simeão, o que a palavra de Deus diz? Que era um homem, este homem era justo e temente a Deus. Então isso era uma condicional para que o Espírito de Deus se manifestasse e permanecesse com alguém. Por isso que você há poucas menções de profetas. Por quê? Não eram todos justos, a maioria não era temente a Deus. Era temente a Deus dentro de uma religiosidade, não dentro de uma capacitação dada pelo próprio Espírito de Deus. E não andavam com justiça com Deus. Tá? Só para esclarecer, voltando à pregação. E diz assim: aleluia. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, olha só, o Espírito de Deus, não sei se por sonho, se por anjo, não sei, porque não diz, a Bíblia aqui não diz, né? Então ele diz assim, que o Espírito de Deus revelou para Simeão, tá? Que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Meu amigo, tem noção disso? Imagina, vamos supor que foi um anjo que chega para Simeão e fala e declara para Simeão, assim como declarou para muitos outros profetas: olha, homem de Deus, Deus te ama muito e vai te agraciar com você vai ver o Cristo do Senhor, você não morrerá sem ter essa dádiva. Meu amigo,
Simeão, as testemunhas dizem que Simeão ia ao templo todos os dias. Todos os dias, Simeão ia ao templo, aguardando a possibilidade de ali encontrar o Cristo. Porque ele ia todos os dias pelo receio de ir num dia que ele não fosse. Então, todos os dias, Simeão estava lá para adorar e pedir a Deus o quê? Meu Senhor, seja feita a tua vontade, que o Cristo seja aparecido para mim. Ele estaria ali sempre em dedicação, ele estava ali em intercessão, buscando para que se cumprisse a promessa em sua vida. E ali se cumpre o quê? Algo que é essencial. Não existe, pessoal, libertação sem que haja ação de alguém para com Deus, para que ele possa fazer essa libertação. Entendeu? Então o próprio Senhor Jesus tem sido prova disso. Ele foi, não é que Jesus tinha que ser liberto, estou falando na nossa situação. Até há pouco tempo eu vi um testemunho de um dos maiores feiticeiros do Brasil. Era um pai de santo que desde novo foi separado, foi tido assim como um babalorixá, altamente conceituado. Ele, se eu não me engano, era do Piauí, que ele vem dando testemunho de como ele conheceu a Deus, e no final ele descobriu que tinha, não sei se era uma prima ou uma tia, eu não me lembro, mas era que ela vivia de joelhos por ele. Então pode ter certeza, se a obra de Deus aconteceu na tua vida, alguém de alguma forma, em algum momento, intercedeu por você. Pode até não ter intercedido diretamente com o teu nome, mas o Espírito Santo, naqueles que buscam e intercedem pelo quebrantado de coração, pelo contrito, pelo angustiado, pelo miserável, pela viúva, pelo órfão, por alguém em algum momento pode até não ter citado o teu nome, mas citou a Deus a tua condição. Porque Deus precisa que, de alguma forma, olha só, Deus pode todas as coisas, entendeu? O próprio Deus se condiciona a isso, é diferente. Ele é absoluto, ele pode fazer o que quiser. Quer ver um exemplo? Paulo, olha o que Jesus diz quando fala para Paulo. Paulo, duro é recalcitrar dos aguilhões. Sabe o que quer dizer isso? Ele está dizendo para Paulo o seguinte: Paulo, o que você está fazendo não é só errado, você sabe que é errado e continua fazendo. Paulo fazia porque era uma ordem dada a ele, mas a consciência de Paulo dizia para Paulo que aquilo não era certo, porque de outra forma o Senhor Jesus não lançaria essa palavra à consciência de Paulo, porque ele sabia que Paulo, dentro da sua consciência, tinha consciência que o que ele fazia de perseguição não era justo, mas ele o fazia porque ele obedecia. Pelo zelo que ele tinha, obediência aos dogmas religiosos. Aleluia. E então o Senhor Jesus, quando ele lança essa palavra para Paulo, é para que Paulo venha refletir dentro da sua consciência, que é uma das coisas que a gente vai falar quando falar da liberdade. Aleluia. Trazendo a Paulo o esclarecimento que ele sabia no fundo do seu coração que o que ele fazia era errado. De repente você nunca parou ou apercebeu para isso. De repente isso nunca chamou a tua atenção. E dentro de nós existe, além da lei da liberdade que Deus, existe uma coisa chamada lei moral.
mas é outro assunto. Mas por que irmão Celso traz essas coisas? Porque isso são fundamentos, fundamentais, doutrinas, para poder te fazer um cristão verdadeiro. E alguém que tenha condição de poder, quando se apresentar a Deus, poder falar e dialogar com Deus sobre aquilo que é verdadeiro. Então, ainda seguindo na palavra, e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederam segundo o uso da lei. Ele então tomou seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, para a glória de teu povo Israel. E José e Maria se maravilhavam com tudo que ele falava, porque pegou eles desprevenidos. Até então, José e Maria, eles tinham uma promessa que Jesus era o Filho de Deus, mas não tinham visto manifestar profecias sobre Jesus como aconteceu naquele momento. Agora, vamos por uma outra parte, logo em seguida, no versículo de 39, que diz o seguinte: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia e a cidade de Nazaré. O menino crescia e, perdão, pulei aqui. Tá, abençoou, tal. No versículo 36, desculpa. E estava ali a profetisa Ana, olha só, outra intercessora de Jesus. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Ou seja, olha só o que a Bíblia diz. Ela casou virgem, viveu com o marido 7 anos e ficou viúva. E diz assim: e era viúva de quase 84 anos. Olha, naquele tempo se casava muito cedo. Vamos dizer que ela casou com 20 anos, pode ter casado com menos. Se viveu com ele 7 anos, ela ficou viúva com 27. Ela estava com 84 anos. 60 anos esperando a promessa, aproximadamente. Olha, por que eu estou chamando a atenção para isso? Eu vou explicar. E diz assim: e não se afastava do templo, desde que ela se tornou viúva, servindo a Deus em jejuns, orações, noite e dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Por que então, seu irmão Celso, que a Bíblia traz esse detalhe dela ter sido casada há 7 anos e ela estar viúva e já está com 84 anos? Simples, você vai lá em Tiago, você vai ver Tiago mencionando os órfãos e as viúvas, porque eles eram desprezados naquele tempo. A viúva, se ela não tivesse filhos, parentes que se achegassem a ela, ela morreria de fome, porque ninguém dava nada por ela. O órfão, se não tivesse alguém misericordioso para alcançar e alimentar e ajudar o órfão, era outro que ia viver na mendicância e ia morrer desnutrido, porque infelizmente os tempos daquele tempo são os mesmos de hoje. Pessoas que não dão a mínima pelo seu próximo. Então, a profetisa Ana, ela tinha 84 anos, ela já era viúva, pelo menos há mais de 50 anos. E qualquer mulher que tenha passado por uma situação de viuvez por tanto tempo, com certeza passou muita restrição, tribulação, dificuldade, mas nem por isso
ela deixava de ir ao templo todos os dias Fala de para santificação. alcançar Aleluia. a promessa de Deus e Glória. orar pelo Messias. Então, o próprio Deus nos dá os exemplos que devemos seguir. Então, irmãos, temos que estar atentos a todos esses detalhes, porque quando formos falar sobre liberdade verdadeiramente, o que significa a lei da liberdade, você tem que estar atento para você conseguir discernir o que isso vai representar para a tua vida. Porque nem tudo é absoluto por Deus. Tem coisas que Deus te permite não só escolher, como julgar e fazer aquilo que você deseja. Quando Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, querido, ele não está falando para quem não é cristão, não, querido. Ele não está mencionando pessoas do mundo. Ele está falando com pessoas que teriam que estar na igreja, que teriam que estar consciente do que isso representa. O que quer dizer isso? Tem coisas que me é lícita, mas não me convém fazer. Por que não me convém fazer? Porque a própria palavra de Deus diz que se alguma coisa escandalizar o teu próximo, ainda que aquilo para o seu julgamento seja normal, você não deve fazer para não gerar escândalo e para que aquela pessoa se escandalize por causa de você. Então, irmão, é muito sério o que está sendo tratado aqui, porque muitos não consideram essas coisas, vivem fazendo coisas que acham que tem direito, só que esse direito seu pode te afastar da vontade de Deus. E o pior, que quando isso cria um cotidiano, que você começa a fazer aquilo sem ao menos pensar, é quando se torna a iniquidade. Porque o pecado é uma coisa, mas você permanecer pecando, e aquilo fica conscientemente, você já sabe, não passa, não dá valor, aquilo de pecado se torna iniquidade. E aí está o grande perigo. Aí está uma coisa que Deus não tolera. Amém, pessoal? Amém. Bom, deixa eu ver aqui o horário, já está próximo, hoje é dia de ceia. Eu queria dar outros exemplos aqui, mas vamos ficar por aqui, porque já a gente vai apresentar a ceia, participar da ceia, para não ficar muito longo. Mas eu quero que você pondere isso. Na próxima oportunidade que eu estiver aqui, vamos falar sobre a lei da liberdade. Aleluia. Eu só dei uma pequena introdução. Por quê? Porque certamente, quando eu falar sobre a lei da liberdade com profundidade, não vai ser só um culto que vai dar para falar. Então, o que eu quis passar para vocês são pequenos detalhes para você já abrir a sua mente para quando formos falar diretamente sobre a lei da liberdade. Amém? Bom, a gente vai iniciar aqui, o pastor Américo vai trazer agora, a bênção da Santa Ceia. Aleluia. E que o Senhor possa prosperar no coração de vocês a sua santa palavra. Aleluia. Hoje e sempre, em o nome do Senhor Jesus. Glória. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, bênção, 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 bênção. Glória a Jesus, aleluia. Que às vezes as pessoas, nós estamos estudando as Escrituras, aí você se depara com aquela revelação de Jesus falando com aquele príncipe da lei, Nicodemos,
fazia parte do Sinédrio. E é interessante que o irmão está pregando aqui sobre a liberdade, né? E Jesus chama o homem para ter essa liberdade, mas dentro de uma qualidade espiritual. Quando Jesus fala para ele assim: Nicodemos, tu és mestre em Israel e tu não sabe essas coisas que eu estou falando. Aí o Senhor vai mostrar a causa, por que não? Ele vai dizer o que? É necessário que você nasça de novo, para que você possa entender o que eu estou falando para você. E às vezes as pessoas falam: não, o novo nascimento é a morte para o mundo. E tudo bom, mas vamos botar em miúdos. Jesus está falando: Nicodemos, é necessário que você morra para a filosofia de vida que você tem, porque você está vindo aqui me interrogar, você está arguindo de mim, você quer saber de mim, você quer informações de mim. Eu vou te dar informação, mas tu não vai entender que para entender o que eu estou falando contigo, você tem que morrer e nascer novamente. Quando o Senhor fala para Nicodemos morrer e nascer de novo, Ele está falando aqui de morrer para os seus princípios que você tem, desprezar tudo que você sabe e nascer novamente. Quando a criança nasce, ela não sabe nada, ela tem que aprender novamente, ela tem que aceitar o estilo de vida que lhe é proposto, aquilo que lhe é dado. Quando ela se torna adulta, então ela vai escolher aquilo que ela quer. Isso é o que ele está falando, é o princípio de liberdade, é o livre-arbítrio, é o direito de escolha. Mas para você ter o direito de escolha, Jesus está falando para Nicodemo: Nicodemo, não adianta você vir aqui conversar comigo. A ideia que Jesus está falando ali é essa: tu é mestre em Israel. Jesus está falando: o teu coração já está permeado de filosofia, de conhecimento, você já está estabelecido em cima de um princípio criado pelos homens. Agora, quer conhecer aquilo que eu estou falando contigo? É necessário que tu morra e nasça de novo. E ele perguntou: olha, como que eu posso morrer sendo velho e nascer novamente? Porventura entraria eu no ventre de minha mãe e nasceria de novo? Jesus falou: tu ouviu e não entendeu o que eu falei. O que Jesus está falando para ele? De princípio, morre para esses princípios, morra para essa filosofia que você tem, para o estilo de vida que você tem, e venha nascer para este estilo de vida que eu estou te oferecendo aqui. É algo que você tem que começar do início, para que você depois possa contemplar as realidades à sua volta e escolher o melhor. Primeiro Jesus nos liberta, a realidade é essa. Foi assim que aconteceu comigo, foi assim que aconteceu contigo. Jesus me libertou, me deu conhecimento, depois eu dentro de mim, todo dia eu tenho esse conflito dentro de mim. O que eu vou escolher? A iniquidade, como ele falou, a prática do pecado contumo, mas todo dia eu vou praticar a mesma coisa, sabendo que é errado, e estou lá. Por que faz isso? Porque é escravo do pecado. Mas quando eu morro para o mundo, para a filosofia do mundo, e aceito viver o estilo de vida que me é proposto em Cristo Jesus, então eu tenho como vislumbrar a beleza da nova vida. Eu sei que Deus me dá os princípios imutáveis de sua palavra, para que eu possa assimilá-los e praticá-los, e com isso adquirir intimidade com Deus por meio do relacionamento em santificação, que houve ali com Anas, né? Com o sacerdote que tu falou, Simeão e Ana, que era mulher. Eles estavam debaixo da lei, viviam debaixo da lei, mas ainda assim, por força da lei moral e da própria Torá que eles aprenderam, eles resolveram, como o profeta Daniel lá, viver separado do costume das pessoas. Quantas viúvas se prostituíam, se entregavam, se vendiam e viviam de qualquer maneira? Porém, Ana já estava ali há 50 ou 60 anos, viúva e em oração e jejum ao templo. Qual foi a recompensa de Ana? Ela viu o Messias. Qual foi a recompensa de Ananias? Ele viu, segundo alguns historiadores, que ele pegou ele no colo. Simeão pegou ele no colo na hora que foi apresentar, que ele fazia parte do contexto do templo. E ele pega e profetiza com o menino no colo. Segundo alguns conhecedores
das Escrituras, e eu creio piamente nisso. Deus dá o melhor para aqueles que escolhem o melhor. Por isso que quando nós estamos ensinando a pessoa, fala, é necessário você morrer, mas às vezes as pessoas não entram nos pormenores. Morrer, ó, você já tem aí tudo que você sabe. Quantas pessoas vêm para a igreja e aprendem o evangelho, mas ele não deixa de ser um libertino, como ele falou aqui, libertinagem. Ele quer praticar o sexo ilícito, ele tem vontade, ele não se libertou disso. A palavra de Deus não fez morada no coração dele para isso. Então ele está na igreja como alguém que se simpatiza pelo que é falado aqui, pela comunhão que há aqui, mas ele não deixa o evangelho ser poder de Deus na vida dele. Como eu gosto de dizer, se tornar palavra dizente, transformar em carne em você, abandonar os maus pensamentos, as coisas erradas, para você vislumbrar a beleza do Cristo e receber a graça que há nessa promessa aqui, que é nos tornar livres. Todo dia eu sou livre, todo dia eu tenho o direito de escolha, e todo dia eu escolho o melhor, eu escolho servir o Senhor, eu escolho. Nós erramos, mas não permanecemos no erro. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Veja este sangue lavado com roupas que tão alvas são. Os pecadores gemidos que perante seu Deus já estão. Vou mais que a neve, vou mais que a neve, se neste sangue lavado, mais salvo da neve serei. Aleluia. Tendo o Senhor reunido os seus apóstolos, seus discípulos, seus servos, aqueles que o serviam, estando à mesa, depois de ter ceado, depois de celebrar a Páscoa, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de o Senhor dar o pão e todos comeram, pegou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que comer o pão e beber o cálice, estareis anunciando a minha morte até que venha, disse o Senhor. E assim o Senhor consagrou o cálice, que é o sangue da nossa aliança, e disse: tomai, bebei dele todo, isto é o meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pegue o pão e pegue o cálice, e espere uns pelos outros, e vamos ceiar. Você que está em casa, participe conosco deste momento em que Deus tem nos abençoado rica e abundantemente. Glórias a Deus. Depois do Senhor ter ceado, ele pegou o pão e, tendo dado graça, partiu o pão e distribuiu entre os seus discípulos e disse: este pão é o meu corpo, que é dado por vós. O corpo de Cristo, como ser humano, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele disse: tomai, comei dele todo, fazei isso em memória de mim. Senhor, abençoa este pão que representa o teu corpo que foi moído na cruz por nós.
Comamos do pão. Aleluia, bendito seja o Senhor. Semelhantemente tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que comer o pão e beber este cálice, estareis anunciando a minha morte até que venha. Este é o novo testamento, o cálice do novo testamento, do meu sangue, que é derramado para remissão e propiciação de muitos. Senhor, santifica este momento, Senhor, na tua presença. Esse é o cálice da nova aliança. O teu sangue foi derramado para remissão e propiciação de muitos. Beba dele todo em memória de mim. Bebamos. Bendito seja o Senhor, bendito seja o nosso Deus, que nos dá tão poderosa salvação em Cristo Jesus. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Fez nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Mas que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo o pecado, pela vida
Bendito seja, Senhor, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo. Se você puder nos fazer uma visita, Rua Aquitânia, lote 16, quadra 6, CEP 23071-200. Você põe lá no Uber, o Uber vai deixar aqui na porta. Todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã até as 10h45, temos a escola bíblica dominical. Todos os domingos, a partir das 19 horas até as 8h40, 8h45, temos o nosso culto de celebração. E hoje o nosso culto de celebração com a mensagem maravilhosa sobre liberdade. E a nossa ceia, que é a ceia da comunhão, é o partir do pão. Nós estamos te convidando para participar deste projeto, deste propósito. Deus abençoe o nosso irmão Alessandro Garcia, que está nos assistindo. Um abraço. Nossa irmã Luziana. Deus abençoe as pessoas que ainda vão assistir esta live, os grupos que vão aceitar e vão participar desta grande bênção para nossas vidas. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, o seu sacrifício de adoração, você que veio adorar o Senhor, pode ficar à vontade em servir ao Senhor. Senhor, abençoa a oferta dos teus filhos, abençoa o dízimo dos teus filhos, a adoração, Senhor, dos teus filhos, o culto prestado a Ti nesta noite. Te louvamos, engrandecemos o Teu nome, Senhor. Receba com aroma suave aquilo que o Teu povo te dedica, o louvor, a adoração, a oferta, o dízimo, Senhor, que vai ser usado para a melhora do recinto em que nós estamos, para o enriquecimento do Teu reino. Senhor, traga-nos também pessoas que ofertem para a campanha de missões na África. Estamos ali colocando o telhado da igreja do Teu servo, Ofélio, que tem se dedicado ao Teu reino. Abençoe o projeto de missões da nossa igreja, abençoe as nossas vidas. Traga Teu povo, traga almas para aprender, traga Teus filhos para ser edificados aqui na Tua verdade. No nome poderoso de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Que a graça do nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo e o amor do Filho de Deus seja derramado sobre nossos corações hoje e sempre. Que todos digam amém. A paz de Cristo. Faça-nos uma visita e fique conosco para sempre. Um abraço, um beijo em seu coração. Ministério Guiando o Rebanho. Uma bênção de Deus para o seu coração.